esse capítulo, capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. Então, aconselho a todos a lerem esse capítulo. Por quê? Eu só tenho pouco tempo para trabalhar com vocês. Então, eu tive que escolher coisas que eu falarei e escolher coisas que eu não falarei. Então, eu escolhi coisas que eu acho importantes. Então, se vocês lerem, vocês poderão dar mais valor a alguma coisa que eu não trouxe aqui por eu achar não tão importante nesse tempo que eu tenho. Então, aconselho a todos a lerem o capítulo depois. Até porque vocês podem entender, inclusive, as coisas que eu achei importantes de uma maneira diferente da minha. E eu só vou ter a minha para trabalhar. Se vocês ouvirem a minha e criarem a sua, vocês têm duas maneiras de trabalhar. Então, vocês têm um poder maior de domínio daquele tema. Então, aconselho todos lerem o capítulo depois. Não é um capítulo muito grande também, mas bastante importante. Então, vamos lá. Amar o próximo como a si mesmo. Esse é o ensino de Jesus. Contudo, eu queria começar com um cara chamado Immanuel Kant. Ele é um filósofo que nasceu no 18, mas ele só desencarnou no 19. Em 1724, desencarnou em 1824. Por quê? Ele foi um filósofo que teve a formação dele como estudante, como filósofo, uma formação religiosa muito grande. Contudo, ele trabalhou a religião em algumas maneiras, mas ele nunca foi um teólogo, nunca trabalhou para uma religião, como Santo Agostinho, como Tomás de Aquino. Eles eram filósofos, mas, sobretudo, teólogos. Trabalhavam para a igreja, produziam conhecimento para o catolicismo, que era a igreja da época. Então, ele tentou usar o conhecimento que ele teve e o que ele acreditava numa questão puramente filosófica, sem utilizar a religião. Ele usava o conceito de Deus, mas ele não usava um conceito religioso estrito sensu. Então, ele escreveu alguns livros. Um deles chama-se Crítica da Razão Pura, que ele fala que tudo tem crítica da razão pura e crítica da razão prática. Então, ele fala assim: tudo precisa passar pela razão. O ser humano é um ser que usa a razão, é obrigado a usar. Ele descreve como você pode usar bem a razão e como pode usar mal a razão, mas você sempre vai usar de alguma forma a razão. O livro que eu vou trabalhar é um pouco da crítica da razão pura e também um livro chamado Fundamentação da Metafísica dos Costumes. É um nome bacana. Fundamentação da Metafísica dos Costumes. O que é a metafísica dos costumes para Kant? Moral. Metafísica dos costumes é moral e ética. E aqui eu vou trabalhar moral e ética como sinônimos. Ética é a palavra grega e moral é a palavra latina. Queriam dizer a mesma coisa na tradução. Claro, hoje a coisa não acontece mais assim, mas eu vou trabalhar aqui com esses dois conceitos como sinônimos. Moral e ética é a mesma coisa, não só que um sendo uma palavra latina e outro sendo a palavra grega. Então, o que é a metafísica dos costumes? Ética, em Aristóteles, é o estudo e prática do melhor conviver dentro de uma sociedade, fazendo um resumaço assim. Então, o que era isso para Kant? E por que eu vou usar um tema como esse, amar ao próximo como a si mesmo? Porque se tem próximo, é porque você está vivendo com mais alguém. Então, é só algum tipo de sociedade. Senão, você podia fazer outra coisa, amar o próximo, amar a si mesmo como amar a Deus. Beleza, aí você não trabalha mais dentro de uma sociedade. Mas se tem próximo, você precisa melhor conviver com aquele próximo. Então, isso está dentro da ética espírita, da moral espírita. Então, o que Kant falou? Na crítica da razão pura, o Kant falou o seguinte: você adquire conhecimento
existem conhecimentos de duas formas de você ganhar conhecimento. Isso seria filosofia e epistemologia. Episteme é uma palavra grega, quer dizer bem ou mal conhecimento. Logia é o conhecimento gerado, é a pesquisa sobre o conhecimento, o trabalho sobre o conhecimento. Então, epistemologia. Na epistemologia kantiana, ele trabalha com geração de conhecimento de duas maneiras. O conhecimento a priori e a posteriori. O a priori é o seguinte, uma palavra latina, quer dizer antes de alguma coisa, e a posteriori depois de alguma coisa. Qual foi o marco? Qual é o divisor de águas em Kant? É a experiência. A experiência como empirismo, a experiência física, você sentir aquilo lá, você ter sensação daquela coisa, você ser afetado por aquilo de alguma maneira. Se é através do tato, se é através do olfato, se é através da visão, se é através de um experimento científico mesmo. Então, para Kant, você tinha um jeito de conhecer as coisas de duas maneiras. Empiricamente, ou seja, você experimentar aquela coisa de maneira física, ou não. Antes de fazer isso, você tem como adquirir conhecimento. Então ele falou, a priori, tem duas maneiras. O a priori analítico e o a priori sintético. O a priori analítico, ele falou o seguinte, olha só, numa frase que você leia, se o predicado tiver em alguma maneira contido no sujeito, você adquire conhecimento de maneira analítica, a priori analítica. Vou repetir. Se numa frase o predicado tiver de alguma maneira contido no sujeito, é porque isso é um conhecimento a priori analítico. Exemplo. A caneta preta que eu estou usando tem cor. Se a caneta é preta, logo ela tem uma cor, preta. Então o predicado está dentro do sujeito. Você já entendeu que tem cor, você não precisa dizer. Então você ganhou um conhecimento a priori, você não precisa ver caneta. Eu falei, a caneta preta que eu estou usando tem cor. Vocês vão imaginar uma caneta completamente diferente uma das outras, cada um vai imaginar uma caneta, uma tonalidade de preto, não tem problema, todo mundo vai entender. Então, e ele vai, não tem como dizer, a caneta preta que eu tenho é invisível. Não dá, porque aí, para ter cor, ela tem que ser visível. Para ter, inclusive, o espectro que você vê. Então, esse é um jeito de adquirir conhecimento sem uma experiência física, sem estar afetado por sentido nenhum, e você consegue entender aquilo de uma maneira mais pura, analítica. Você só analisa a sentença. O a priori sintético não tem essa conexão entre o sujeito e o predicado. E você precisa, de certa maneira, ter tido uma experiência, em algum momento, não naquele instante onde você está lendo. Por exemplo, vou usar uma caneta preta. Ou a caneta que eu estou usando é preta. Você só sabe que a caneta é preta, mas você já teve contato com uma caneta, então você já sabe o que é. E você já teve contato, você sabe o que é a cor preta, então já tem o que é. Mas você não teve a experiência de ver a caneta preta desta frase. Falei, eu usaria uma caneta preta. Então é um conhecimento a priori, você ainda não viu a minha caneta preta, mas só que ele é sintético. Você teve em algum momento alguma experiência que te fez saber o que é caneta e o que é preto. Então, isso é epistemologia de Kant, conhecimento a priori e experiência. Pós a experiência, ou a posteriori, só existe o sintético, não existe analítico. Por motivos óbvios, você não tem como analisar a coisa pura que você já está vendo. Assim, esta caneta aqui, este apagador aqui, predomina a cor azul. Você olhou. Quando eu falei isso, este apagador predomina a cor azul, é porque eu olhei. Então não tem como tecer comentários nem aprendizados puros
sem nada se eu não tivesse visto. Então só tem sintético. Por que eu estou falando isso? Porque para Kant, a moral passa pela razão. Não tem nada a ver com a sociedade. Não tem nada a ver com a experiência. Ele tem a ver com a razão. Então, em Kant, a ética é um conhecimento a priori sintético. Você já teve que ter uma experiência anterior, mas ela se dá puramente na razão. Você não precisa experimentar aquilo naquele momento. Isso em Kant. Então, ele usa a moral para falar o seguinte, ó, a sua moral está dentro da sua razão. E a razão fala com você a cada vez que você tiver que tomar uma decisão. Vamos trabalhar, vou repetir o conceito aristotélico de ética. É o estudo e a prática do melhor conviver. Então você estuda e pratica o melhor conviver. Isso, em Aristóteles, poderia variar de lugar para lugar. Prever variação, porque se em uma sociedade você pode fazer coisas que são moralmente e eticamente aceitas, e aqui eu estou trabalhando os dois como sinônimo, e em outra sociedade não. Se você sair de um país para ir para outro, você vai ver isso. Você pode, talvez, num país, não possa em outro. Em Kant, não. Ele fala, não, isso tudo passa pela razão. E a razão todo mundo tem. O que você tem que decidir é como que você vai usar ela. E outra coisa, ela fala contigo. Então, o conceito de razão, nesse momento, aqui em Kant, existe dois, ela age por imperativos. Imperativos. O que é imperativos? A razão manda você fazer alguma coisa. Toda vez que você for fazer alguma coisa, a razão vai mandar, faz assim. Aí você vai decidir se você vai fazer assim ou não, mas a tua razão vai mandar. Ó, vai lá e faz. É assim que tem que fazer. Então ela age por imperativos. Faça. E Kant dividiu esses imperativos em dois. Os imperativos hipotéticos e o categórico. O que são os imperativos hipotéticos? Os imperativos hipotéticos é na hipótese de você querer alguma coisa, você vai ter que agir dessa maneira. E é a razão que vai te falar como é que você tem que agir da maneira certa. É em Kant. Então existe o imperativo hipotético fundamental em Kant, e eu não vou conseguir decorar o que ele falou, mas eu trouxe escrito. Então, o hipotético em Kant é o seguinte: quem quer o fim, quer também, se a razão tem influência decisiva sobre suas ações, o meio indispensavelmente necessário para o alcançar, que esteja no seu poder. Kant é chato. Ele não escreveu para todo mundo, escrevia enrolado, enfim, é hermético, usa palavras que ele acha que você tem que conhecer, enfim. Vou repetir. Quem quer o fim, quer também, se a razão tem influência decisiva sobre suas ações, o meio indispensavelmente necessário para o alcançar, que esteja no seu poder. Ou seja, se você quer, na hipótese de você querer alguma coisa, e a sua razão influencia sobre essa ação, você vai utilizar os meios necessários que você tem naquele momento para aquele fim. Então, assim, na hipótese de eu querer aprender a tocar violino, se a minha razão influencia aquilo, mas eu preciso minimamente comprar um violino, então. Então, a minha razão mandou, compre um violino. Eu tenho dinheiro para comprar um violino? Se eu não tiver, eu não vou agir de acordo com a minha razão, mas é por uma coisa que a razão não tem nada a ver, a possibilidade daquele momento. E ele fala isso. O meio indispensável necessário que esteja no seu poder. Se eu não tiver dinheiro para comprar violino, não está mais no meu poder. Só vou querer tocar violino. Ou pedir um violino emprestado. O que fizer, que tiver dentro do meu poder, a minha razão vai mandar. E se eu fizer,
eu vou estar agindo bem, em Kant. E ele divide o imperativo hipotético em mais dois: as regras de destreza e os conselhos da prudência. Então, o hipotético é, na hipótese de eu querer alguma coisa. Fechou? Todo mundo até aí, na hipótese de querer alguma coisa? O que são as regras de destreza? Na hipótese de eu querer violino e ter comprado violino, seria plausível que eu estude ele, fique tocando. Porque senão eu não vou aprender. Sim, senão você não vai aprender. Conseguir acordar não é o filme da Matrix, que alguém pluga um negocinho em você, você vira o olhinho durante 15 segundos e aprende uma luta, violino, você quer pilotar helicóptero, a coisa não vai acontecer aqui. Você precisa de destreza, você precisa de prática na coisa. E o que são conselhos da prudência? Na hipótese de eu querer me manter vivo e com saúde, não é prudente eu comer pastel, caldo de cana 3 vezes por dia, durante 7 dias por semana, durante 30 dias, embora eu queira muito. Esse, na hipótese de eu querer me manter vivo e com saúde. Então ele dividiu o que é realmente necessário para a saúde, para o ser, e o que é aquilo que é uma coisa mais prática. Então ele dividiu as hipóteses nessas duas faces: regras da destreza e conselhos da prudência. E todas essas, a razão manda, faça isso. Ou não faça, não coma pastel e caldo de cana 3 vezes por dia durante um ano, todos os dias, porque vai dar ruim para você. E o que é o imperativo categórico? Pelo nome já diz, serve para tudo em todos os momentos. Kant falou o seguinte: tem um negócio que a tua razão, como a razão de todo mundo que é racional tem, que serve em qualquer ocasião, para qualquer pessoa no mundo, em qualquer idade, não quero saber. Se tem razão, a tua razão vai mandar agir assim. Imperativo categórico, ele sempre vai mandar assim. Se você não está agindo assim, você não está usando bem a razão. Você está com uma má vontade. Sua vontade não é uma vontade, quero fazer isso, não vou lavar a louça agora não, vou deixar na pré-lavagem amanhã de manhã. Não é uma vontade em Kant. Uma vontade é a vontade usada de uma maneira que não deveria ser boa. Então, ele falou o seguinte: tem uma coisa que serve para todo mundo, em qualquer lugar do mundo, em qualquer tempo, em qualquer recorte histórico. E ele disse o que é: age apenas segundo uma máxima, tal que possas, ao mesmo tempo, querer que ela se torne uma lei universal. Vou repetir. Age apenas segundo uma máxima, tal que possas, ao mesmo tempo, querer que ela se torne uma lei universal. O que é máxima em Kant? É o princípio subjetivo da ação. O que te moveu a ter aquela ação? Isso é máxima em Kant. Então o que ele falou? Age segundo o que você quer, o porquê de você ter agido, de uma forma que você quisesse que todo mundo faria a mesma coisa que você. E o nome disso é amar o próximo como si mesmo. Ele transformou o amar ao próximo como si mesmo, que ele teve contato no período de formação dele, foi eu que batei. Vendo coisa, né? Dentro de ser espírita, eu vejo barulho de vez em quando. Então ele falou isso. Para Kant, o princípio que está na razão de todo mundo é esse: você fazer com o outro o que você quisesse que todo mundo fizesse com todo mundo. Que o seu agir virasse uma lei universal. Todo mundo? Alguma dúvida? Não. Então, eu trouxe isso de Kant justamente para dizer que não é só a religião que já falou desse tema. Filosofia, claro, Tomás de Aquino também falou, mas eu tentei pegar um que não fosse vinculado a uma religião estrito senso,
como não foi Kant. Então, trouxe aqui para dizer, olha só, isso aí não está sendo pensado por mais gente do que só pessoas religiosas. Isso aí pode virar um padrão de ação, independente de você ter contato com uma religião ou não. E você vai estar dentro de uma lei de Deus. Então, vamos lá. Vamos agora realmente ao Evangelho segundo o Espiritismo. Foi só uma introdução aí ao conceito de ética em Kant. Um dos conceitos de ética em Kant, né? De você lidar com o outro. Você lida com o outro do mesmo jeito que você queira que todo mundo lide com todo mundo, não é só com você. Porque se ele fala que é lei universal, é todo mundo com todo mundo. Alguém com você, alguém com quem você ama, alguém com quem você não ama, todo mundo tem que agir igual. Conceito kantiano. Então vamos lá. Primeiro assunto abordado pelo Kardec no Evangelho é o mandamento maior: fazermos aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem. Então, ele começa com trechos dos Evangelhos. Os fariseus, tendo sabido que ele, Jesus, tapara a boca aos saduceus, reuniram-se. Fariseus e saduceus eram, digamos assim, divisões do judaísmo. Os fariseus queriam um judaísmo mais puro, tal qual o Velho Testamento, e os saduceus enxertavam em algumas coisas alguns conceitos gregos. Então, rolava um atrito aí entre os dois. Um deles, que era doutor da lei, para o tentar Jesus, propôs-lhe esta questão: mestre, qual o mandamento maior da lei? Jesus respondeu: amarás ao Senhor, com S maiúsculo, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo, continua Jesus. Semelhante a esse, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses mandamentos. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 34 a 40. No Evangelho também de Mateus, mas no capítulo 7, Kardec escolheu botar nesse tema a seguinte passagem: fazei aos homens tudo o que quereis que eles vos façam, pois é nisso que consistem a lei e os profetas. Continuando agora no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 31, tratai todos os homens como quereis que eles vos tratem. E uma coisa que eu quero ressaltar aqui, que Kant foi mais além do que nesse momento Jesus falou, que ele sempre fala a você. Kant falou a todo mundo. Falou, não é você com, não é você e ele, é você e todo mundo, ele e todo mundo. Não é só a mim, é tratar todo mundo. Porque a você vai falar, mas eu gosto de mim, eu me amo e tento a me cuidar. Então eu vou tratar bem outra pessoa, para outra pessoa tratar bem a mim. Porque eu tenho pelo menos algum instinto de sobrevivência e sei lá, de equilíbrio, de comodidade. Então você vai fazer por causa de você. Quando ele fala, não é só por causa de você. Você tem que fazer isso porque ele tem que agir com todo mundo. Com quem você gosta e com quem você não gosta. Então não é só contigo. O problema é ainda maior. Tu vai ter que repensar ainda mais o que você vai ter que fazer. Porque se você agir assim, é ele agir assim com quem você não gosta, mas é ele agir assim com a tua mãe, com o teu filho, com o teu pai, com o cachorro, com a árvore. Não é só contigo. Contigo o trabalho fica mais simples. Mas Jesus, conhecedor do grau evolutivo que nós somos, vou pegar mais leve. Porque fazendo isso já está ruim. Se você pensar só em você, já não dá muito certo na maioria das vezes. Você fala, faz com todo mundo, aí deixa para lá, vamos para frente, vamos tocar isso para frente aí. Seguindo, o reino dos céus é comparável a um rei que quis tomar contas aos seus servidores. Tendo começado a fazê-lo,
apresentaram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos, unidade de dinheiro. Mas como não tinha meios de os pagar, mandou seu senhor que o vendessem a ele, sua mulher, seus filhos e tudo que lhe pertencesse, para pagamento da dívida. O servidor, lançando-lhe aos seus pés, o Senhor, o conjurava, dizendo: Senhor, tem um pouco de paciência e eu te pagarei tudo. Então o Senhor, tocado de compaixão, deixou-o ir e lhe perdoou a dívida. Estou te devendo, vou mandar vender tua família toda, não sem pagar. O cara suplicou ao Senhor: me ajuda aí, cara, vou pagar, dá um tempo. Está precisando? Não consegue? Não consigo. Está perdoado, não precisa me pagar mais. Então o Senhor, tocado de compaixão, lhe deu. Esse servidor, que foi perdoado da dívida, porém, ao sair, encontrando um dos seus companheiros, servidores iguais, que lhe devia 100 dinheiros, o segurou pela goela e, quase a estrangulá-lo, dizia: pague o que me deves. O companheiro, lançando-lhe a seus pés, o conjurava, dizendo: tenha um pouco de paciência e eu te pagarei. Mas o outro não quis escutá-lo. Foi-se e mandou prender, para tê-lo preso até que pagasse o que lhe devia. Outros servidores, seus companheiros, vendo o que se passava, foram extremamente aflitos e informaram ao Senhor de tudo o que acontecera. Então o Senhor, tendo mandado vir à sua presença aquele servidor, lhe disse: meu servo, eu te havia perdoado tudo o que me devias, porque você me pediu. Não estavas desde então no dever de também ter perdoado teu companheiro, como eu fiz contigo? E o Senhor, tomado de cólera, o entregou aos verdugos, para que o tivessem até que ele pagasse tudo que te devia. É assim que meu Pai, de Jesus, que está no céu, vos tratará, se não perdoares do fundo do teu coração as faltas que vossos irmãos houverem cometido contra cada um de vós. Isso está no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 23 a 35. Então, por que Kardec usou essas passagens? Para falar: olha só, você tem que tratar os outros como você gostaria de ser tratado. E ele ainda falou mais. E como é que ele começou essa última parábola? Começou: o servidor, devendo ao Senhor, pediu um relaxamento da dívida. O que o Senhor fez? Deu. Mas quando ele teve que perdoar, ele perdoou. Ele não perdoou e depois pediu perdão. Muito pelo contrário, ele obteve perdão e mesmo tendo obtido perdão antes, ele não perdoou. Porque nesse contexto aí, tratar os outros como você gostaria de ser tratado, ele nem fez isso. Ele foi tratado bem. Quando chegou o momento, ele não fez. Ele nem fez assim: não, eu vou tratar ele bem porque eu estou com uma dívida. Então eu, perdoando aqui, é até um argumento que eu tenho: não, mas o amigo estava me devendo, aí ele está numa situação ruim, não conseguiu me pagar, aí eu também não consigo te pagar. Ele foi o contrário. O Senhor, que representado aqui por Deus, já tinha perdoado. Está perdoado. Seja por isso. Na hora dele fazer a mesma coisa, ele não fez. Então, na parábola, o que o Senhor fez? Então prende também. É porque Deus, como Senhor, vai punir a quem erra, a quem não age assim? Não. Deus não pune. Deus não é uma entidade que fica assim: não, você errou, eu vou te punir por causa disso, porque você não presta. Mas não acontece assim. Deus age de acordo pelas leis que Ele criou. As leis, tanto da natureza quanto as morais, que é as leis que os espíritas seguem. Nós espíritas seguimos. Então, se você desvia da lei, a própria lei, pela criação dela, faz com que você se retorne para ela. Um exemplo disso é a lei da gravidade. Se eu quiser chegar mais rápido lá embaixo
para ir embora, eu posso descer pela escada, que vai demorar um pouco mais, ou eu posso me jogar pela janela. Mas se eu só me jogar pela janela, a lei da gravidade vai agir em mim, porque ela é uma lei. Não consigo simplesmente não utilizar. O pássaro voa, o avião voa, porque entendeu como a lei funciona e consegue se adaptar a ela. Ele não deixa de usar a lei, ele só conseguiu uma adaptação à lei. Se eu quiser chegar aqui lá embaixo mais rápido, eu já tenho problemas nos dois joelhos. Então vou piorar ainda mais o meu joelho, se eu cair de pé. Porque se eu cair de lado, eu tenho uma clavícula direita quebrada, então vai quebrar de novo. E eu vou parar de contar trauma na minha vida aqui. Então, a própria lei, então a lei do amor, que a gente está trabalhando, do amor, da justiça e da caridade, porque a lei tem esses 3 pontos, está no Evangelho segundo o Espiritismo, a lei do amor, da justiça e da caridade, é a mesma lei. O amor, a justiça e a caridade são 3 pontos da mesma lei. Então, se eu não agir assim, a própria lei vai me botar no lugar. Então, Jesus trabalhou com o Senhor, fazendo a mesma coisa, mas não é Deus agindo exclusivamente, não, você foi cruel, serei cruel com você. Não é isso. Você só saiu da lei. O próprio funcionamento da lei vai te botar de novo no caminho. E você pode ficar errando e saindo da lei quanto for necessário, porque você tem liberdade para isso. Mas a lei vai continuar agindo, porque ela é lei, ela vai continuar, a gravidade não vai parar de ser gravidade. Entende? Tudo bem, gente? Então, por isso que ele usou a lei. Então, hajamos na lei. Então, façamos ao próximo, que a gente gostaria de fazer assim. Se der, faça com o próximo, que você gostaria que todo mundo fizesse com o próximo. Se não der, tenta. Já é bastante coisa. Bastante coisa. Até porque, como dizia Paulo, se Paulo, que era Paulo, falou que o bem que ele queria praticar, ele não praticava, e o mal que ele não gostaria, ele ainda praticava, a gente tem, eu, por exemplo, tenho uma diferença bastante grande com Paulo. Então, estou tentando. Se Paulo não conseguia fazer tudo, eu também não vou conseguir, mas eu vou tentar, né? O importante é a tentativa. E na ética espírita, que foi uma das palestras que eu dei aqui, aconselho a todos aí, pessoal de casa, a rever. Eu falo, a ética espírita, ela é intencionalista. O que é a ética intencionalista? A ética, ela diz o que é bom e o que é ruim, quando você age bem e quando você age mal. Isso é ética, ela te diz como é que você age, porque se eu estudo e a prática do melhor conviver, você tem o melhor conviver do mesmo jeito que você tem o pior conviver. Então você analisa e julga aquela ação. Então, a ética espírita é uma ética intencionalista. Porque onde é que está o julgamento? Na intenção. É antes de você fazer o que importa. O que te motiva? Em Kant é a máxima. Qual é a máxima que você usa? Qual é o princípio subjetivo da tua ação? Então, faça. Até porque depois que você faz, você tem pouco controle sobre aquilo. Pouco ou nenhum. Tipo, eu fiz assim, eu vou entregar esse apagador para uma Tonaí. O que eu vou fazer com isso? Eu achei que eu ia usar de alguma maneira, eu ia agradar. Eu nem gosto de azul. Você está me entregando azul? Como, mas eu queria... Sei lá, não, por exemplo. Mas eu não gosto de azul. Se eu for ver a ação propriamente dita, eu agi mal pra caramba. Muito mal. Mas se eu for analisar qual é a minha intenção, a intenção não, tentei agradar. Não, desculpa, beleza, não trago mais azul. Acabou. Até aí, tudo bem? Então, sigamos. O segundo ponto que ele aborda aqui tem o título de dar a César o que é de César. Então, os fariseus, tendo se retirado, entenderam-se
entre si para enredá-lo com suas próprias palavras. Está falando de Jesus. Mandaram então seus discípulos, em companhia dos herodianos, dizer: Mestre, sabemos que és veraz e que ensinas o caminho de Deus pela verdade, sem levares em conta a quem quer que seja, porque nos homens não consideras as pessoas. Dize-nos, qual a tua opinião sobre isto? 2 pontos. É-nos permitido pagar ou deixar de pagar a César o tributo? Os fariseus chegaram a Jesus e falaram: já que você espalha a palavra de Deus e a verdade a todos, independente de qual seja, eu tenho que pagar tributo ao Estado romano? Eu sou judeu, moro aqui. Esse Estado não tem nada a ver, eu estou, de certa maneira, dominado. Eu tenho que pagar o imposto a César? Jesus, porém, que lhe conhecia a malícia, respondeu: Hipócritas, por que me tentais? Apresentai-me uma das moedas que se dão em pagamento do tributo. E tendo eles apresentado um denário, perguntou Jesus: de quem são estas imagens e estas inscrições? De César, responderam eles. Então observou-lhe Jesus: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo-o falar dessa maneira, admiraram-se de sua resposta, e deixando-o se retiraram. Isso está no Evangelho de Mateus, versículo 22, versículo 15 a 22, versículo 15 a 22, e de Marcos, capítulo 12, versículo 13 a 17. Por que Kardec usou essa passagem para falar de amar o próximo como a si mesmo? Porque, para nós espíritas, a gente está inserido dentro de um contexto histórico e social. A gente vive numa sociedade. Então a gente tem que arcar com a harmonia daquela sociedade. Naquele momento que Jesus estava falando, a sociedade era aqui, o Estado romano tinha tomado poder, existia um governador que trabalhava com a questão religiosa, que era um governador judeu. Não era governador, mas ele era um líder judeu, e tinha o líder do Estado, que era alguém mandado, um vice-rei, certo? Ele falou: mas eu tenho que pagar imposto? Ele tem. Porque você está no contexto da sociedade. A gente tem que pagar imposto? Tem, porque a gente vive no contexto da sociedade. Ah, mas eu não gosto desse governo aí, não. Não, tudo bem, pode não gostar, não tem problema nenhum. Se gostar, não gostar. Mas você vive sobre essa lei aí. Lei tributária está aí, você vive, senão você está cometendo crime. E o espírita, que pelo menos tenta agir bem, tenta não cometer crime, né? Então, por que Kardec botou? Mas eu tenho que pagar? Tem. Mas eu não concordo com isso na sociedade. Bom, beleza, é errado você fazer aquilo? Não, eu não concordo, sei lá, com o jeito que o paciente é tratado no hospital público. É preconceito, eu não concordo. Não concordo. Porque está sucateado, o servidor não recebe. Não concordo. Acho que deveria estar tudo funcionando, porque eu pago imposto. Eu posso parar de pagar porque eu acho que ele é mal administrado? Não. Não se eu quiser ser um bom espírito. E não se eu quiser ser preso. Porque eu estou inserido naquele contexto. A gente vive na sociedade. A ética espírita é a ética, neste momento aqui que eu estou trabalhando, aristotélica. É o estudo aqui. Os espíritos deram estudo para a gente. O estudo e a prática do melhor conviver social. E como Kant
fez com o imperativo categórico, dizendo, ó, tem um negócio que serve para todo mundo em qualquer lugar? Jesus fez, muito mais do que antes. Falando aí, qualquer lugar, em qualquer momento, se você agir através dessas leis, em observância dessas leis, você vai estar agindo bem sempre. Imperativo categórico de Jesus. O amor. Tem tempo aí. Até aí tudo bem? Lídia? É preconceito. Então tem as instruções dos Espíritos, que eu não vou conseguir ler todas pelo tempo. Mas vou dizer quais são, adiantar algumas coisas. Então, instrução dos Espíritos. Primeira instrução dos Espíritos sobre esse tema, o amar ao próximo como a si mesmo, é a lei do amor. Então fala o Espírito de Lázaro sobre isso. O amor resume a doutrina de Jesus inteira, visto que esse é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Está trabalhando. Instinto. Os sentimentos são os instintos trabalhados à altura do teu progresso. Quanto mais você progredir, moralmente, sentimentalmente, menos instintos você vai ter e mais sentimentos você vai ter. Você vai fazer uma troca. Uma palavra que os evangelistas gostam de usar é a metanoia, mudança do pensamento. Em sua origem, um homem só tem instintos. Quanto mais avançado e corrompido, só tem sensações. Não é o homem avançado aqui. Tá? O avançado, ele está caracterizando o instinto, não o homem. Quanto mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. E o ponto condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanos. Quando Jesus pronunciou a divina palavra, amor, os povos sobressaltaram-se e os mártires, ébrios de esperança, desceram a si. Por que ele está citando isso aí? Por causa dos mártires do cristianismo, que quando precisavam negar o amor deles pelo Cristo e pela doutrina, assim, você não é lugar, tu vai para o circo ser comido por um leão. Então, humano, não vou negar nada não. Disse eu, continua Lázaro, que em seus começos o homem só instinto possuía. Mais próximo, portanto, ainda se acha do ponto de partida do que da meta. Está falando da gente. Está muito mais próximo dos instintos, da gente ter mais instinto, muito mais próximo de ter mais sentimento. Aquele em quem predominam os instintos, a fim de avançar para a meta, tem a criatura que vencer esses próprios instintos, em proveito dos sentimentos. Isto é, que aperfeiçoar estes últimos, ou seja, os sentimentos, sufocando os germes latentes da matéria, ou seja, o instinto. O espírito precisa ser cultivado como um campo. Toda a riqueza futura depende do labor atual, que vos granjeará muito mais do que tens e nos bens terrenos. É a elevação gloriosa. É então que, compreendendo a lei de amor que liga todos os seres, buscareis nela, a lei de amor, os gozos suavíssimos da alma, prelúdios das alegrias celestes. Ou seja, quanto mais a gente começar a trabalhar com o sentimento, com o amor, pensando no próximo, a gente vai ter menos a gente lutando a nosso favor, a favor da nossa tranquilidade, da nossa inércia.
isso que ele está falando, só tem instinto. O instinto você simplesmente vai agir. Como gato, cachorro, papagaio, girafa. Eles são governados por instinto. Porque o gato, se ele morar em apartamento, você obrigatoriamente vai ter que botar rede na janela. Senão ele vai passar qualquer ave voando e ele vai. Porque o instinto dele é a caça. A gente já não precisa. A gente já adulto, porque se tiver bebê tem que botar igual. Porque ele vai lá e vai. Okay? Então, quanto mais a gente progredir, esses instintos, ou seja, coisas incontroláveis na gente, serão controlados. E quando nós conseguirmos fazer esse controle, não será mais instinto, será sentimento. Então, se você, a partir de agora, começar a parar de achar que tudo que tem que fazer tem que ser bom para você parar para pensar que tem que ser bom para o outro, e kantianamente tem que ser bom para todo mundo, você está controlando o instinto teu que está transformando ele em sentimento. Tem aí todo mundo? O segundo tema que ele usa é o egoísmo, que é agir contrário a essa lei. Você só está agindo de acordo com o seu bem. E seu bem vai variar em diversas circunstâncias. O que é bom para mim neste exato momento não pode ser bom para mim daqui a 10 anos, não foi há 5 anos atrás. Então você vai agir de maneira completamente diferente, em tempo e circunstâncias, mas só pensando em você. Se na Terra a caridade reinasse, diz o espírito de Pascal, que foi filósofo, o mal não imperaria nela, fugiria envergonhado, ocultar-se-ia, visto que em toda parte se acharia deslocado. O mal então desapareceria. Ficai bem certos disso. O que ele está falando? Se todo mundo agir bem, não tem possibilidade do mal acontecer. Porque o mal se dá no porquê você está agindo. Se você agir sempre pensando bem, independente do resultado da tua ação, se todo mundo agir sempre pensando bem, independente do resultado da ação, o mal não vai acontecer. Porque a pessoa que está sofrendo mal saberá que não está acontecendo aquilo por uma questão que a pessoa quer. Assim, ela está querendo me ferir. Ela está agindo assim comigo porque ela quer meu mal. Falou, não, ela está assim, aconteceu isso por alguma circunstância alheia à vontade daquela pessoa. Porque eu ajo assim e entendo que há uma lei universal de todos fazerem o mesmo. Tem um filme de 2002, mais ou menos assim, tem uns 20 anos esse filme, chamado A Invenção da Mentira, eu acho. É Invention of Lie, o nome do filme. Eu não sei como é que foi traduzido. Acho que é Invenção da Mentira. O cara estava inserido numa sociedade em que a mentira não existia. Todo mundo sempre falava a verdade. E por algum motivo qualquer, ele conseguiu mentir. E todo mundo acreditava nele. Porque a verdade era uma lei universal. Até ele começar a mentir. Então ninguém... Ele chegava no banco assim, tinha $800 na conta. Chegava, precisa sacar 5 mil. Aí ele falou, tá bom, mas a gente está sem sistema. Eu vou te pagar porque aí depois a gente depois debita. Por que ela fez isso? Porque não existia a possibilidade de você agir contra a lei de falar a verdade. Então ela podia dar o dinheiro para ele que ele quisesse. Então depois eu venho aqui e debito. Eu sei que você está falando a verdade para mim, porque só existe a verdade. Então, Pascal fala isso, olha só. A partir do momento que todo mundo agir no bem, não vai mais existir não. Independente se aconteceu um problema ou não. Porque o cara vai entender que aquele problema foi necessário, porque a outra pessoa, o causador do problema, não quis causar problema. Beleza aí? Então, já encerrando aí, existem mais 3 tópicos: a fé e a caridade. A caridade com os criminosos, acho importante ler. E deve-se expor a vida por um malfeitor. Esses são os 3 tópicos aí, que eu não vou conseguir pelo tempo.
trabalhar com vocês, mas novamente eu repito que eu falei quando comecei o estudo: leiam, tirem suas próprias conclusões disso. Se por acaso eu ajudar a vocês a tirarem suas próprias conclusões, é porque meu trabalho aqui não foi em vão, porque é isso que eu espero quando eu venho conduzir esse estudo aqui. É que de alguma maneira, primeiro eu espero que leiam. Pressuposto que eu tenho que todo mundo vai ler. No ler, já que é um pressuposto, já que vocês lerão, eu espero que o que eu falei ajude a vocês a compreender um pouco aquilo. Pode compreender de uma maneira completamente diferente da minha, tá, gente? No Evangelho segundo o Espiritismo, fala qual é o primeiro mandamento: amai aos outros. Espírita, amai-vos. É isso que está escrito. Segundo, instruí-vos. Está no cristianismo toda a verdade. Mas o cristianismo é a obra do Cristo. Não sou eu falando. Então a verdade está no que Cristo deixou para a gente. O que eu estou fazendo aqui é um estudo dirigido. Então espero que todos leiam, cheguem em suas próprias conclusões. Se eu ajudar vocês a fazerem isso, é porque o meu trabalho aqui valeu a pena. Muito obrigado.